Meus alunos e alunas do nono ano, trazendo aqui a continuação do nosso vídeo, falando agora sobre a divisão com radicais. Na aula anterior nós falamos da multiplicação e aqui vamos falar sobre a divisão com radicais. Então, para dividir radicais, nós vamos ter que lembrar também que esses radicais têm que ter o mesmo índice. Dividir radicais de mesmo índice é aplicar a propriedade, a quarta propriedade dos radicais. O que diz a quarta propriedade? Se eu tenho radical de um quociente e é igual a um quociente de radicais. Vamos repetir. Radical de um quociente é igual a um quociente de radicais. Vamos colocar aqui exemplo. Você tem, por exemplo, a raiz cúbica de 2/5, por exemplo. Então, eu tenho aqui radical de um quociente. Eu posso escrever isso aqui como sendo um quociente de radicais. Como? Eu vou escrever uma raiz cúbica para o 2 e também uma raiz cúbica para o 5. Então, eu estou transformando radical de um quociente em um quociente de radicais. Só vou poder fazer isso quando eu tiver radicais do mesmo índice. Se eu não tiver radicais de mesmo índice, nós vamos ter que encontrar radicais semelhantes, ou seja, radicais que têm o mesmo índice através daquele procedimento que nós fizemos também lá na multiplicação. Então, aqui continuando, o que diz? Sendo n, ou seja, o índice ali do radical, um número natural não nulo, a e b números reais positivos com b diferente de zero, já que nós não temos a divisão por zero. Então, logo para dividir radicais, vamos repetir, de mesmo índice, conservamos o índice e dividimos os radicandos, simplificando o resultado quando possível. Então, imagine aqui que você está fazendo uma divisão, onde você tem a raiz cúbica de 20 dividido pela raiz cúbica de 10. Veja que o índice é o mesmo, né? Os índices são iguais. O índice aqui é igual a 3. Então, eu estou dividindo esse valor, raiz cúbica de 20, raiz cúbica de 10. Então, eu vou escrever um radical de mesmo índice, que vai ser igual. Aí você escreve o radical de mesmo índice e vai dividir. No caso aqui, 20 dividido por 10 dá igual a 2. Então, eu tenho aqui a raiz cúbica de 2. Essa maneira que está escrito aqui pode ficar um pouco diferente do exemplo anterior, mas imagine que você tivesse aqui uma divisão e você tivesse assim, a raiz cúbica de 20 dividido pela raiz cúbica de 10. Ou seja, quando você aplicar a propriedade, se eu tenho radical, eu tenho uma divisão de radicais, eu posso escrever o radical de um quociente, já que ele é comum, eu posso escrever aqui um só radical, né? Isso aqui vai ser igual, aí eu escrever um só radical, no caso aqui o índice 3, e aqui eu vou fazer 20 dividido por 10, que você vai encontrar a raiz cúbica, 20 dividido por 10 igual a 2. Então, você tem a raiz cúbica de 2. E o quesito 20, a letra B, tem a raiz quadrada de 28 dividido pela raiz quadrada de 7. Aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 2 também. Então, é o mesmo índice. Eu posso escrever o mesmo radical, né, com o mesmo índice, e dividir os radicandos. 28 dividido por 7, veja que você junta os dois radicandos em um só. Então, 28 dividido por 7 dá 4 e a raiz de 4 é igual a 2. Neste exemplo aqui da letra C, nós já temos coeficientes fora dos radicais. Eles também devem ser divididos. 30 dividido por 5 dá igual a 6. Aí nós temos esse radical de índice 2 dividido por esse também de índice 2. Então, eu posso escrever um radical de mesmo índice e dividir 15 por 3, que vai dar igual a 5. Então, aqui eu tenho
6 vezes a raiz quadrada de 5. E aqui nós temos uma parêntese, temos uma subtração e um termo, 5 raiz de 2. Então, tudo que está dentro desse parêntese será dividido por esse número, 5 raiz de 2. Então, a gente vai dividir esse valor primeiro, 12 raiz de 6 dividido por 5 raiz de 2. Ó. Então, tá aqui, está sendo mostrada aqui a divisão. Aí, menos a outra, menos 2 raiz de 3 dividido por 5 raiz de 2. Então, veja aqui, ó, esse valor 12 dividido por 5 não dá uma divisão exata. Nós só vamos escrever ela aqui, 12 quintos. E o 6 dividido por 2, ó, o radical tem o mesmo índice. Eu posso fazer 6 dividido por 2, e aí você vai ter 3. E o menos 2 quintos dividido por 5, eu escrevo em forma de fração, menos 2 quintos. E o 3 não dá uma divisão exata, eu escrevo também aqui em forma de fração, que é igual a 3 meios. Né? Então, a sua divisão fica 12 quintos raiz de 3 menos 2 quintos vezes a raiz quadrada de 3 meios. Então, imagine aqui no exemplo, nós sempre fizemos divisão que tem o mesmo índice, mas se tiver índices diferentes, você está fazendo aqui a divisão desse número, que eu vou repetir aqui, a raiz quadrada de 8 terços dividido pela raiz cúbica de 8 terços. Então, veja que esses índices são iguais. Aqui eu tenho um índice 2, aqui eu tenho um índice 3. E eu tenho que encontrar radicais semelhantes que tenham o mesmo índice. Então, vamos separar aqui de novo para que vocês possam entender. Eu tenho aqui 8 terços. Quem é o expoente desse 8 terços? Transformando o radical na potência. Vai ser 1 e aqui vai ser 2, né? Que é o índice da raiz. Aqui no outro também eu tenho 8 terços e eu tenho aqui 1 terço. O expoente aqui do 8 terços é 1 e o índice da raiz 3. Então eu tenho o 2 e desculpa, eu tenho 1 meio e 1 terço. Eu tenho que encontrar fração equivalente a meio e 1 terço para que você possa trocar aqui e ter radicais de mesmo índice. Então, o menor múltiplo comum de 2 e 3 é 6. Então, esse 6 vai ser o índice comum. Então, aqui vai ficar 6 aqui e aqui também 6. Aí eu faço 6 dividido por 2 dá 3, 3 vezes 1, 3. E 6 dividido por 3 dá 2. Então, eu posso trocar, agora dizer que esse 8 terços, ele vai ficar elevado a 3 sextos, e esse outra base 8 terços vai ficar elevado a 2 sextos. Então, eu posso escrever radical semelhante que tenha o mesmo índice. Então, eu vou escrever aqui 8 terços, o índice aqui é 6, e o expoente lá do outro vai ser igual a 3, dividido, trocar esse outro aqui por 6, aí eu tenho 8 terços, e o expoente dele vai ser 2, né? Então, como vai ter o mesmo índice, a gente agora repete o 6, e você vai fazer essa divisão desses radicandos. Então, você vai ter 8 terços, você vai ter aqui 8 terços, e você vai subtrair os expoentes, né? Lembrando aqui que eu tenho 8 terços elevado a 3 e elevado a 2. Então, aqui você vai simplificar, né? E vai subtrair os expoentes na divisão. Então, 3 menos 2, 1. Você vai ficar com a raiz sexta de 8 terços, né? Que é esse valor que está aqui, ó. Então, sempre dessa maneira. Agora eu quero mostrar para vocês um processo mais prático, né? Que eu sempre uso quando a gente está fazendo contas, para não fazer isso. Eu estou fazendo isso aqui dessa maneira para mostrar para vocês
a maneira de se fazer, mas na prática, você vê aqui, eu estou dividindo a raiz cúbica de 4 dividido pela raiz quarta de 2. Então eu tenho 3 e 4. Então você já vai logo ver assim, o menor múltiplo comum de 3 e 4 é 12, né? O menor múltiplo comum. Então esse 12, você já vai escrever ele lá naquele radical, novo radical, né? Vai ter 12 e vai ter também 12 lá para o outro, né? Aí o que que eu faço? Você divide o 12 pelo 3 e o quociente você coloca aqui no expoente do radicando. Ó. 12 dividido por 3 dá 4, então fica 4 elevado a 4. 12 dividido por 4 dá 3, então fica o 2 elevado a 3. Como tem o mesmo índice, você vai fazer o 4 elevado a 2, 4 elevado a 4, que vai a 2 elevado a 8, e vezes o 2 elevado a 3. Então, dividindo, quociente aqui, ó, divisão, conserva a base, subtrai 8 menos 3, 5, então ficou a 12ª raiz de 2 elevado a 5. Né? Então, para fazer divisão, você tem que sempre fazer essa redução primeiro, quando tiver radicais de índices diferentes. Então, eu quero fazer aqui 2 exemplos para vocês, falando dessa divisão de radicais. Eu quero encontrar aqui na atividade de vocês. Imagine que você está fazendo aqui uma divisão, aí você encontrou a raiz quadrada de 12 dividido pela raiz quadrada de 3. Então você já olha aqui, você está vendo que esses radicais têm o mesmo índice. Se eles têm o mesmo índice, você pode escrever esses radicandos dentro de uma mesma raiz. Então você pode escrever 12 dividido por 3. Então aqui vai ficar raiz quadrada de 12 dividido por 3 dá 4, e a raiz quadrada de 4 é igual a 2. Então essa divisão aqui resultou nesse valor exato que é o número 2. Mas imagina que você tenha radicais de índices diferentes. Você tenha, por exemplo, a raiz cúbica de 6 dividido pela raiz quadrada de 3. Então, eu vou ter que encontrar radicais de mesmo índice. Então, usando aquilo que eu falei anteriormente, eu vou ter que ter um radical aqui. Esse 6 vai permanecer aqui. E o 3 também vai permanecer, né? O radicando não vai mudar. O que eu tenho que fazer? Eu vejo logo aqui que o menor múltiplo comum de 3 e 2 é 6, né? Que é o menor múltiplo comum de 3 e 2. Então eu vou escrever aqui, ó, cada um desses índices. E agora, para saber qual o expoente de cada radicando, eu vou dividir. Primeiro, o 6 dividido por 3 dá 2. Então esse 6 fica elevado a 2. E o 6 dividido por 2 dá 3, né? Lembrando que aqui tem um 2. O 6 dividido por 2 dá 3. E esse 3 aqui vai ficar elevado a 3. Certo? Então depois daqui, nós podemos escrever esses valores através de um mesmo radical, né? Que vai ser raiz sexta de... O que eu tenho aqui? Nós temos o 6 elevado a 2, 6 elevado a 2, dividido por 3 elevado a 3. Não posso aplicar aqui nenhuma propriedade, né? Vamos ver se dá para simplificar mais, escrevendo a raiz sexta de 6 vezes 6 são 36, e 3 ao cubo são 27, né? Veja que eu posso simplificar aqui, dividindo o 36 por 4, né? Ou dá para dividir aqui por 3. Vamos verificar aqui. 36 dá para simplificar, né? Dividindo por 4. Não, mas o denominador não dá por 4, mas dá por 3. Dá por 9, né? Dividindo 36 dividido por 9 e o 27 dividido por 9. Ó. Então, 36 por 9 dá 4 e 27 por 9 dá 3. Então, aqui eu vou encontrar a raiz sexta de 4/3. Então, o procedimento é o mesmo.
Quando eu estou fazendo divisão de radical de mesmo índice, eu conservo o radical comum e divido os radicandos. E quando eu tenho radicais de índices diferentes, nós temos que primeiramente encontrar radicais que tenham o mesmo índice, fazendo esse procedimento aqui que nós fizemos, né? Ó, o índice aqui de um deles é 3, o outro não está escrito aqui, é 2, então você vai ter que encontrar o menor múltiplo comum de 3 e 2, que vai dar 6. Aí você vai dividir esse novo pelo o anterior, ó, 6 dividido por 3 dá 2, e esse radicando que está elevado a 1, que vai fazer 1 vezes 2, 2. De novo, 6 dividido agora pelo anterior, que é 2, dá 3, então vai ficar 1 vezes 3. E aqui você usa a propriedade, né? Raiz cúbica de 6 elevado a 2 dividido pela raiz cúbica de 3 elevado a 3 é igual a raiz sexta de 6 elevado a 2 dividido por 3 elevado a 3, né? Escrevendo tudo dentro do mesmo radical. E aqui, fazendo as continhas necessárias, você chegar na resposta. Então, fica aqui essa sugestão aqui de conteúdo para que vocês possam exercitar aí, fazendo essas atividades que estão na página 55, né? Tem as atividades 55, que é o quesito 26 até o quesito 32. Pode ser uma atividade um pouco longa, né? Mas interessante fazê-las, porque fazendo a gente vai ter o entendimento